Bom dia, doutora Vera. Olá. Estamos aqui para ter uma conversa informal hoje e há coisas muito interessantes da sua vida que muita gente desconhece. Se calhar. E eu gostava de começar de lhe perguntar quem é a Vera. Olha, sou uma mulher simples, intensa. Simples, mas intensa e complexa. Vou do 8 ao 80 com muita facilidade. Tanto me rio como choro, tanto trabalho como me deito na carpete com os meus filhos a brincar. Cabe tudo numa alma. Sou uma eterna aprendiz desde sempre. Uma postura de humildade para com a vida, sempre com aquela questão de que não sei tudo, há sempre espaço para aprender, a vida também me prova que há sempre espaço para aprender e, portanto, sou uma estudiosa de tudo. Para mim é numa postura de aprender sozinha, de aprender com os livros e, sobretudo, de aprender com os outros. E no que toca ao seu podcast, de aprender com outras mulheres, porque são umas grandes mestres que temos que convir. Há homens muito importantes na minha vida, aprendi com muitos homens, na minha carreira também, mas exemplos de outras mulheres ajudam-me a tornar-me mulher. Acho que nós nascemos mulheres na questão da genética, mas nós vamos nos tornando mulheres, não é? Com a vida. Sobretudo vamos nos tornando pessoas, não é? E, portanto, quem é a Vera de hoje provavelmente não será a Vera da amanhã, nem foi a Vera pequena, percebe? Estamos em permanente mutação. E quando a gente se põe nesse papel, percebe? Eu sou um projeto inacabado, não é? Agora, tenho alguns valores que me regem desde sempre, não é? Considero-me uma pessoa altruísta, considero-me uma pessoa de missão, de convicções, de valores, de sonhos. Tenho um papel que me ocupa muito espaço na minha vida, ao qual eu decidi ser e abraço com toda a minha paixão, que é ser mãe. Também sou filha, também sou neta, também sou amiga, neste momento não sou mulher, mas também fui. E, portanto, e sou eu também, eu comigo. E esta até é a aventura mais recente, eu comigo. Portanto, é isto que eu sou. Portanto, é uma complexidade de tudo que cabe numa alma, é uma alma com vida. Acho que é um bocadinho por aí, é quem eu sou. Mas sim, uma pessoa simples, de bom coração e uma eterna aprendiz. Em termos gerais, é isso que eu sou. E a doutora Vera? A doutora Vera já é diferente. É uma estudiosa disciplinada. Sou psicóloga, como sabe, sou psicóloga clínica. Nunca deixei de estudar desde que me formei. Nunca. Não acho que não há um dia da minha vida que não vá estudar um bocadinho da minha área. Porque também sou uma apaixonada, ou seja, eu costumo dizer que eu não trabalho. Quando Okay? se trabalha por gosto, não se trabalha. Eu não trabalho, isto faz parte da minha vida. Sou formada em Psicologia Clínica, tirei uma pós-graduação em Economia Social. Tenho aqui uma parte empresarial também muito viva dentro de mim. Pronto, negócio, empresas, sempre, pronto, calhou assim, na área social. Sou formada em coaching também, em programação neurolinguística e, ultimamente, as constelações sistémicas familiares, que é uma psicoterapia breve, tenho ocupado demasiado espaço também na minha carreira. Sou formadora ao mesmo tempo que sou psicóloga, isto já há quase 20 anos. Sempre dei formação, a parte do ensino, a partilha de conhecimento sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e exerço psicologia clínica, e é isto. Sei que recentemente iniciou um projeto e gostaria que me falasse um bocadinho sobre isso. Da Mind. Sim. A Mind traz-me resposta a uma coisa, a uma situação que eu vivi logo quando acabei a faculdade. Ou seja, nós somos psicólogos, temos uma mala de ferramentas que nos é dada, não é? E temos um processo terapêutico para fazer que obedece a regras e a normas. Isto é ciência pura. Há um protocolo. O que é que eu me vim deparando? É que as pessoas chegam à psicologia até
por desinformação, Sim. em estados limites. Não vem prevenir saúde. Vem em estados últimos. Então o que é que acontece? Se na psicologia a gente segue o protocolo clássico, sentia eu como técnica, e há aqui um parênteses, cada psicólogo é um psicólogo, apesar de nós seguirmos uma matriz, mas depois há o cunho pessoal de cada um, não é? Eu sentia que se a gente seguisse o protocolo como ele estava estipulado, se a gente não adequasse o protocolo ao utente, o processo terapêutico era muito longo. E a pessoa precisa de respostas rápidas, respostas, caminhos, perspectivas, porque o psicólogo não decide absolutamente nada, é sempre o utente que é o protagonista do seu processo terapêutico. Ele é que decide e se responsabiliza por aquilo que decidiu. Mas em psicologia nós damos perspectiva, damos soluções, damos estratégias. E isso tinha que ser um processo um bocadinho mais rápido. Eu sentia essa urgência, as pessoas não podiam sair do consultório, eu sentia que não deveriam sair do consultório sem perspectiva. Sim. Imediata, de solução, perspectivas. E, portanto, eu tive que apostar na minha formação académica, e é o que eu aposto ainda hoje, em terapias de alto impacto, mais breves, com um impacto significativo, não que depois eu não recorra ao protocolo clássico, mas a pessoa já leva ali um caminho, um alívio. Eu costumo dizer muitas vezes, Eva, que eu não vendo consultas de psicologia. Esse não é o meu negócio. O meu negócio é alívio. Eu estou focada no alívio, que é o que a pessoa vem buscar. Alívio, perspectiva. Então aí a gente tem que encurtar, tem que ter outras estratégias. E também aparece aí uma onda, que é a psicologia positiva, uma forma que alia a espiritualidade à psicologia, outro tipo de estratégias, mais mindfulness, umas estratégias mais modernas, outras inovações. A psicologia também vai evoluindo com o tempo, não é? E a gente vai se adaptando ao que o mundo, à própria evolução do mundo, porque a psicologia não pode ficar parada quando o ser humano está a evoluir e a sociedade também está a evoluir. A própria psicologia, se serve às pessoas, também tem que evoluir, também tem que se adaptar. E então é isso que acontece. A Mind surge nessa perspectiva, ou seja, eu tenho um cliente único, por isso é que a Mind se chama, repare, Mind, M de medicina, I de integrativa, N de novo, D de desenvolvimento. Medicina integrativa, novo desenvolvimento. Ou seja, eu consigo ter num espaço só colegas e técnicos de várias áreas. Portanto, nós temos uma visão do ser humano, uma visão holística. O ser humano tem um corpo que tem que ser tratado, então nós temos técnicos da área física, homeopatas, osteopatas, nutricionistas. Temos a parte mental, temos a psicologia, a neuropsicologia, temos terapia da fala também, parte mental comportamental, e depois temos a parte espiritual, o Reiki, temos, por exemplo, na parte mental a hipnoterapia também, depois temos o Reiki e uma visão mais espiritual do ser humano, numa casa só. O que é que acontece? Acontece quando nos chega cá um cliente que muitas vezes se queixa de dores lombares, nós na verdade percebemos que aquilo é uma camada de stress e de problemas na vida que lhe está a contrair o corpo e que ele na verdade não tem grandes problemas de coluna. Então aí vem para a psicologia. Ou ao contrário, eu apanho um cliente na psicologia e percebo que ele precisa de outra especialidade. Então nós temos uma equipa de pessoas a trabalhar num paciente só. Portanto, isto é uma forma de ver a saúde mais integrada. Convenhamos que esta lógica funciona muito bem, sobretudo quando nós falamos em prevenção de saúde, que é uma coisa que está o ser humano não tem, a maior parte das pessoas não tem esta visão. Prevenir os problemas antes que eles aconteçam. Há aqui uma tradição de remediar o problema, é por isso é que a medicina tradicional tem muito sucesso, não é? Porque é remediar o problema no imediato. A medicina integrativa e esta perspectiva é uma perspectiva de prevenção. Deveria ser. E, portanto, ela existe para aqueles que já estão preparados para o fazer. Ainda assim, os que não estão preparados conseguem, numa casa só, ter acesso a várias técnicas e a vários técnicos mediante o problema de saúde que apresentam no momento. Pronto, esta é a lógica da Mind. Certo, é? Mas quando diz que
as pessoas não estão muito preparadas para prevenir e estão mais preparadas para remediar. Acha que pode ser uma questão cultural? Pronto, não tenho dúvida que é uma questão cultural também, mas também é uma questão de sensibilidade e também é uma questão de informação. Porque nós temos agora uma geração de pais que já estão muito mais preocupados e muito mais sensíveis na forma como educam os filhos, na forma como alimentam os filhos, na forma como escolhem as atividades extracurriculares dos filhos mais viradas para uma meditação, para uma yoga. Portanto, já vão criando outros valores. É uma questão de cultura, mas também não sejamos hipócritas, também é uma questão de poder económico. Também. Porque hoje em dia nem toda a gente tem recursos, por exemplo, para aceder às coisas, não é? Os técnicos têm que comer, nós vivemos na terceira dimensão, nos recursos económicos, isto não é a moeda de troca, não é? Nós precisamos de dinheiro para viver e, portanto, não dá para fazer tudo de graça. E as coisas têm que serem cobradas, até para haver uma troca de energia justa, mas não está ao alcance de todos. Portanto, por um lado, há coisas grátis que estão ao alcance de todos e as pessoas não têm a sensibilidade para recorrer, mas por outro lado, há muitas coisas que não são de graça e as pessoas têm que ter recursos para o fazer e nem todos têm. E, portanto, isto aqui é uma questão, um dilema social, uma questão social para se gerir. Por exemplo, o contributo que a Mind faz para a FAF-TV não tem, nem da FAF-TV, nem da Mind, tem uma visão nada economicista. A FAF-TV, em altura de pandemia, sentiu a necessidade de passar conselhos gratuitos a quem estava confinado e foi assim que surgiu o projeto. E a Mind sentiu necessidade de contribuir com conteúdo que considera útil para aqueles que não têm a possibilidade de recorrer a uma consulta e de pedir uma ajuda de uma forma mais individual. Portanto, não é só uma questão de cultura, é uma questão de cultura, é uma questão de educação, é uma questão de as pessoas também irem buscar informação, porque hoje em dia as novas tecnologias permitem ir buscar muita informação gratuita. Claro que tem que ter um filtro, as pessoas não podem acreditar em tudo que vêm, tem que ir a fontes fidedignas, com pessoas reconhecidas e com situações reconhecidas no mercado, pela sua mais-valia. Uma questão cultural, uma questão económica, uma questão de informação. Portanto, é um conjunto de fatores. Mas sim, não há esta tradição. Já o pessoal do Oriente, questão mais oriental, eles já nascem assim. Sim. Eles fazem prevenção de saúde no Japão desde sempre. É milenar. Sim. Nós, em Portugal, do Ocidente, a forma como foi vista a saúde, não é? Foi de uma forma muito mais remediativa. Contudo, também convém sublinhar que já há médicos de uma nova geração que já na medicina mais convencional que recomendam osteopatia, já se faz reiki nos IPOs, portanto, há médicos que também já começam a ter esta visão holística do ser humano e há muitos médicos que fazem, por exemplo, o nosso homeopata da Mind é médico de clínica geral e é homeopata. Portanto, ele próprio teve esta sensibilidade mesmo fazendo um percurso de medicina tradicional e sendo médico de família, percebe? Portanto, e também o próprio corpo médico começa a evoluir neste sentido, porque o mundo também evolui neste sentido. Não é? E depois nós também sabemos, e isto a ciência já há ciência nisto, nós temos o Dr. Luís Portela, que é o dono da Bial, médico de medicina tradicional, que tem um gabinete, um comitê científico que investiga todos estes fenómenos. Portanto, já é sensível à causa. Estamos a falar numa farmacêutica portuguesa. Não é? Já editou N de livros sobre isto, da ciência ao amor, etc. E, portanto, nós vimos que as pessoas começam a ficar sensíveis e começam a ver o ser humano e a questão de saúde, que a questão de saúde, na Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde, na Organização Mundial de Saúde, fala que a saúde é um bem-estar físico, emocional e psicológico, garantia de felicidade. Portanto, o próprio conceito de saúde na Organização Mundial de Saúde é holístico, não é? Pronto, só que nós também sofremos influências no Ocidente, está a mudar devagar, mas efetivamente está a mudar e, portanto, os médicos percebem que detrás de cada maleita física, geralmente há um problema emocional para resolver. E é aqui que a psicologia tem ganho espaço e as outras terapias também têm ganho espaço, porque efetivamente as nossas emoções nos podem adoecer. E a doença física é o estado último de alerta.
Agora, claro que quando nós chegamos a um estado último de alerta, porque a medicina complementar nunca vai retirar espaço à medicina tradicional. Elas deveriam era trabalhar em conjunto. Complementar-se. Aqui não há o que é melhor, aqui não há melhor, aqui há um conjunto integrado. É assim que é a minha visão da coisa. E a saúde física, as maletas físicas, é um estado último de alerta de um problema emocional ou de uma conduta de vida que uma pessoa teve. E quando nós chegamos ao corpo, nós temos que curar, porque senão não temos vida, não é? Portanto, isto aqui é remediativo. Mas há muita coisa que se pode prevenir pelo caminho, não tenho dúvida. Acredita que, para chegar até aqui, acredito que tenha passado por muitos desafios. Acha que, pelo facto de ter sido mulher, o desafio foi maior ou não? Não, não tenho essa experiência. Eu não tenho essa experiência pessoal. Até lhe posso dizer que a Mind foi a primeira spin-off do BPI. Portanto, eles apostaram numa mulher. Numa mulher que estava na altura sozinha com 3 filhos. Nunca se está sozinho na vida, que se faça aqui o sublinhado, não é? Estamos sozinhos tecnicamente, porque temos toda uma rede, temos toda uma família, amigos e pessoas que confiam em nós e nos ajudam. Mas pronto, tecnicamente era uma família monoparental com 3 crianças e o BPI não deixou de apostar, ok? Portanto, isto passando publicidade ao lado que não interessa nada. Mas isto para lhe dizer o quê? Nunca senti. Mal saí da faculdade, fui trabalhar para uma cooperativa que tinha um presidente, que é COFAF, que não lhe posso tirar o mérito, que sempre o vi a tratar as senhoras daquela cooperativa com imenso respeito. Uma cooperativa agrícola, eu fazia recursos humanos e formação profissional lá. Fui substituir um homem, portanto, sem qualquer problema. Acabei por chefiar o departamento, mas a pessoa saiu. Apostaram numa jovem que estava a sair da faculdade, deram-lhe estágio, depois do estágio meteram-na no quadro e depois de estar metida no quadro deixaram-na fazer carreira e de líder. E portanto tive essa boa experiência. Foi uma escola enorme. Claro que era uma cooperativa. E uma cooperativa tem valores. E esse presidente nisso sempre tratou as senhoras com muito respeito. No entanto, a cooperativa agrícola é uma cooperativa agrícola é um mundo muito masculino. E aí você vê as senhoras a terem que serem firmes na sua conduta. Efetivamente, eu tive esses 2 mundos. Depois daí vim para a minha clínica e, como vê, não tive essa experiência. No entanto, afirmo-lhe com toda a clareza, e por isso é que a própria Mind fez tem uma dinâmica gratuita, uma vez por mês, que é Conversas de Salto Alto, que está aqui a mascote, porque é inequívoco que as senhoras não têm o mesmo percurso que os homens. Não têm. Infelizmente, não acontece. Têm. Isto é uma realidade. Portanto, muitas delas ganham menos a fazer o mesmo, não têm as mesmas cotas de oportunidade e, sobretudo, ocupam e fazem muitos papéis. Percebe? São mães, muitas vezes são cuidadoras informais dos mais velhos da família, depois obedecem ou têm uma tendência, também são senhoras, a um ideal de beleza, têm que se cuidar, têm que ter, percebe? São profissionais, ou fazem muitos papéis e querem nos fazer muito bem, porque a sociedade acaba por ser um bocadinho ditadora e nós parece que temos que ser excelentes a tudo para podermos ser merecedoras do lugar. E isso é muito cansativo. E, portanto, o caminho é mais difícil para as senhoras, sim. Ainda é mais difícil. A fazerem as mesmas funções não recebem o mesmo. Apesar de não ser a minha experiência, eu tenho-as aqui. E, portanto, eu posso lhe falar com conhecimento de causa. Não é? Levam-se ao limite para poder mostrar o que valem e depois têm toda uma vida em casa que deveria ser partilhada, porque uma casa, não é? Uma família tem são 2 elementos a gerir uma casa, as que têm, e nem sempre isso acontece. E, portanto, as senhoras ainda têm um percurso mais difícil. E isso tem que ser dito e assumido porque a estatística também o comprova, não é só a Vera que o está a dizer. E eu lamento muito, porque efetivamente ser mulher, hoje em dia, é desafiante. Além disso, temos as próprias mulheres entre si, que não se ajudam, que não apoiam projetos. Nós estamos aqui as duas a falar, eu estou de coração a tentar contribuir para o seu podcast
que são conversas no feminino, que têm este contributo. Portanto, temos mulheres a remar contra a maré e que se unem. Mas isto não é o pão nosso de cada dia. As mulheres competem entre elas, não é? Porque os lugares são poucos, numa luta onde quem é melhor quem é melhor que quem, com índices de exigência brutais para elas próprias, o que torna a vida delas um inferno, porque todos nós temos direito a falhar e a tentar de novo, e portanto há aqui alguma falta de solidariedade que também não ajuda muito. Agora, acho que acho que há um lado negro. Como técnica e como mulher, posso-lhe partilhar isto, vale o que vale, portanto a nossa conversa é informal, portanto está tudo bem. Há um lado negro do empoderamento feminino que me preocupa, que é ver as senhoras a fazer uma caminhada semelhante aos homens. Isso não é suposto. Nós não temos que endurecer, não temos que vestir smoking, não temos que ser semelhantes. Nós temos que fazer o nosso empoderamento, não fugindo da nossa essência de ser feminino. Porque isso retira-nos muitas coisas. Hoje querem ser as mulheres a conquistar tudo, a assumir, a serem homens, a pagar as despesas, por exemplo, que são convidadas para um jantar, a ter necessidade de pagar a sua despesa. Isso quase... Acha que é mais uma questão de afirmação social do que propriamente de ser mulher? Eu não vejo nada de mal nisto. Eu não vejo nada, antes pelo contrário, a uma mulher ser independente, pagar as suas contas, fazer o seu caminho, dar ares do seu mérito e fazer a sua conquista e almejar uma carreira de sucesso, porque eu também a almejo. E competir e ganhar o seu. Igual aos homens. Isto não há, nós somos seres humanos. Aqui não deveria haver homem e mulher. São seres humanos que estão a fazer uma trajetória de vida. No entanto, nós temos características diferentes. Sim. E quando nós tentamos ir para uma energia masculina, vamos nos desviando na nossa essência feminina. E isso vai nos trazer sofrimento. Porque o cavalheirismo não passou de moda. E não é por eu aceitar um ramo de flores ou que alguém me pague o jantar que eu não tenha dinheiro para pagar o meu jantar. Eu, de uma próxima, irei retribuir. Mas as mulheres acabam por desaprender a deixarem-se também cuidar, a deixarem-se mimar, a receber. E quase que tiram o papel aos homens. Porque há papéis diferentes que se entrelaçam. Não há papéis mais importantes, nem há papéis melhores. Há papéis diferentes. E quando estas trocas não acontecem com fluidez, percebe? Isso traz problemas. Eu posso ser uma líder, mas eu não tenho que gritar, eu não tenho que falar alto, eu não tenho que ser dura. Eu só tenho que ser firme. E quando as mulheres perceberem que a firmeza, o poder, não nos tira a meiguice, que ser mulher não é ser frágil, mesmo que seja mais meiga, mais emocional, que são as nossas características, não há problema nenhum. Eu posso ser emocional e posso ser mais simpática e ter uma forma de gerir com mais amor, porque é a minha essência, o que não significa que o meu não seja um não. A minha firmeza não me tira a minha feminilidade, percebe? E eu acho que há este movimento social que está a tirar esta essência ao feminino. E quando o feminino se desvia da sua essência, e enquanto as mulheres perceberem que não é por serem mulheres que são mais frágeis, antes pelo contrário, não há de ser por acaso que nós é que damos à luz. Sim. Ser mulher não é ser frágil. Agora, há que saber estar, há que saber falar, há que saber ser firme nas decisões que se toma, há que ser clara para aquilo que se vai, mostrar o objetivo claro, mas depois também ter a capacidade de ir à sua essência. Porque as mulheres gostam de saborear, gostam de fazer as coisas mais devagar, gostam de sentir. E nós não nos devemos esquecer isso. Quando estamos na luta e vamos com tudo e somos capazes de tudo. Mas depois também há um voltar para a nossa essência, o afagar os filhos, o ter tempo para se mimarem, o terem tempo. Vera, mas não há dinheiro. Pá, não há dinheiro, calça aos ténis, vai dar uma caminhadinha. É de graça. Ou vai para um banquinho do jardim e ficar 10 minutos a estar conectado com a sua essência. Porque se as senhoras perdem a sua essência, depois em termos de relacionamentos,
profissionais e pessoais, isso traz consequências. Nas dinâmicas que tem com a família, isso traz consequências. Nas dinâmicas que tens com os filhos, traz consequências. E, sobretudo, desviam-se da sua própria essência. E quando nós perdemos a nossa identidade, às páginas tantas conquistamos o mundo, mas estamos perdidas, não sabemos quem somos. E isso não é garantia de felicidade. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio. Essa é a minha preocupação relativamente ao empoderamento feminino. Perdão. No que toca a projetos futuros? Olha, no que toca a projetos futuros, mais uma vez, a minha vida acaba por ter muitas exceções. Costuma-se dizer que santos da casa não fazem milagres. Eu não concordo nada com isso. A Mind nasceu em Faf. Era para nascer em Guimarães. Não lhe vou dizer que não. Era. Estava projetada para ser em Guimarães. Mas eu senti que se a minha geração fosse apostar toda fora, a minha própria cidade que me acolhe começa a ter a massa cinzenta em todo o lado e aqui nunca há nada, nunca evolui. Então decidi fazer a Mind na minha própria cidade. Não me arrependo de nada. Tenho os melhores clientes, tenho os melhores formandos, tenho as melhores pessoas, sou muito feliz na minha própria cidade, que é uma cidade fechada, quer queiramos, quer não, e que isto é partir pedra e que é um conceito novo numa cidade pequena e tem os seus desafios. Temos que admitir que tem os seus desafios. Mas acho que neste momento a mãe tem que sair de Faf. E, portanto, nós vamos projetar o projeto para outras zonas. Precisamos de sair. E conforme eu vejo os fafenses, os vimaranenses, seja quem for, a irem a uma consulta de especialidade ao Porto, ou irem a uma consulta de especialidade a Braga sem nenhum pudor, eu gostava que os de Braga, que os do Porto, viessem a Faf buscar a sua consulta de especialidade. E, portanto, o meu objetivo é sair um bocadinho fora de portas. Como é que eu o vou fazer? Ainda não sei, mas lhe garanto, Eva, que vou fazer. É sair de portas, é levar a cidade, levar o conceito para fora. Não é estarmos sempre a ir buscar fora o que temos dentro. E, portanto, eu estou numa fase de convidar os de fora a virem conhecer a Mind onde ela está. Que tenha a mesma dignidade que outra capital de distrito qualquer. Faf, ponto. Não é? E, portanto, esse é o objetivo futuro. Há um projeto na calha que não posso abrir muito mão, porque não é só meu, relativamente à depressão, isolamento social, porque tenho percebido em contexto clínico que há muitas pessoas, de todas as idades, que não têm rede, que não têm amigos, que estão sozinhas no mundo, e isso dificulta muito o processo terapêutico. E eu vou arranjar aqui um projeto no futuro que junte pessoas. Vou fazê-lo com um colega e, portanto, provavelmente quando esse projeto estiver vivo e inteiro, sou capaz de convidar a Eva para lhe falar sobre isso e para você ver um homem a contribuir com todo o coração para o mundo feminino. É uma honra. Também é giro. Mas depois falamos mais à frente. Mas acha que a pandemia, já que toca nesse tema, acha que a pandemia, o facto de sermos obrigados a estar isolados, veio também um bocadinho prejudicar o facto... Faf é uma cidade com muitos concelhos e há zonas muito isoladas. Acha que o facto de termos tido a pandemia e termos obrigatoriamente que ficar isolados veio prejudicar também a saúde mental dos fafenses? Olha, da experiência que eu tenho, a pandemia, na minha perspectiva, veio trazer verdade. E a verdade que ela veio trazer à tona não foi propriamente a mais simpática do mundo. Eu geralmente sou uma pessoa muito positiva. Muito cedo aprendi na minha vida, mesmo muito cedo, por experiência, não é? Que a vida é dual. Onde está o bom, está o mau. E, portanto, tudo que nos acontece de mal, se a gente aprender a lição, pode mais à frente vir-se a tornar uma coisa boa, não é? E também, por outro lado, a felicidade não dura para sempre, a vida é uma escola e os desafios vêm. Aprendi muito rapidamente que a vida é dual e em tudo há um lado luz e um lado sombra. Quando a pandemia veio, eu achei aquilo o máximo. Não vou dizer que não. Claro que estava preocupada com as questões de saúde.
Mas estar confinada em casa com os meus filhos foi uma experiência maravilhosa. E então eu achava que isto ia transformar a humanidade, que as pessoas iam ficar mais sensíveis, ia haver mais interajuda, iam ter mais noção com as questões de saúde, que isto ia ser uma grande lição. Hoje, passado este tempo, acho que ninguém aprendeu lição nenhuma. Dou-lhe já, é o feedback que eu tenho clínico. Eu aprendi as minhas lições e muitas famílias aprenderam as dela com toda a certeza. Mas em contexto clínico não vejo transformação nenhuma relativamente a valores, transformação pessoal depois daquele momento de recolhimento. Antes, pelo contrário. Tudo que estava preso por arames, relacionamentos, isto e aquilo, o facto das pessoas estarem todas na mesma casa, o que era para ruir, ruiu, e o que não era para ruir, não ruiu. Por isso que eu lhe digo que a pandemia trouxe verdade. E também percebi que há muitas pessoas que estão isoladas, e isto mesmo falando do nosso conselho, mesmo sem pandemia, percebe? Já viviam sozinhas. Os miúdos que só gostavam de jogar nos videojogos adoraram a pandemia. Porquê? Porque continuaram no mundo dos videojogos e aquilo não houve transformação nenhuma. Agora os miúdos que gostam de liberdade, que gostam de ir para o campo, que gostam disto e daquilo, esses sofreram bastante. E digo-lhe, para mim, o setor que mais sofreu com a pandemia, o setor de idade, foram as crianças. E as consequências estão aqui. E ainda existem. E não sei quanto tempo vão demorar a desaparecer. Os miúdos, sim. Os adultos, acho que as lições são de pouca duração. Rapidamente se esqueceram que têm que ajudar o vizinho, rapidamente se esqueceram que a qualquer momento as coisas acontecem e nós temos que estar preparados. Percebe? Acho que rapidamente se esqueceram da lição. Houve uma franja que aproveitou muito bem a pandemia para mudar hábitos de alimentação, começaram a estudar mais, valorizaram mais a família, perceberam que era muito bom estar em família e, portanto, fazem um melhor equilíbrio da vida profissional, da vida pessoal. Sim, houveram essas pessoas, sim. Mas houveram outras que rapidamente desapareceu essa lição. Sinto as pessoas mais fechadas, mais egoístas. Primeiro os meus, não vai alguma coisa acontecer, está a ver este egoísmo, e depois a vida pode acabar a qualquer momento e, portanto, mais vale fazer as coisas na hora e gozar tudo sem pensar muito nas consequências. Isso também vejo. Vejo a juventude a questionar se vale a pena pensar no futuro assim com tanto afinco, porque a qualquer momento as coisas podem acontecer. Valer assim a pena pensar muito a médio e longo prazo também me custa, porque acho que alguma juventude deixou de sonhar, porque a qualquer momento a vida se vira ao contrário, e acho que essas são as consequências maiores. Enquanto houve medo, as pessoas agarraram-se à espiritualidade e mudaram muitas condutas. Agora que passou o medo, se não estamos no nível anterior, andamos um para trás. Acha que foi um estado momentâneo de uma expectativa que se criou, que se calhar até poderia, daí do isolamento, de vir uma coisa boa e se calhar esta é a minha perspectiva. Esta é a minha visão, mas só vale por mim. É a minha visão. Haverá outras, mas acho que foi uma lição de curta duração e tenho muita pena porque eu acho que era uma oportunidade para a humanidade. Na minha família, nos meus, eu tentei aproveitar a oportunidade. Acho que se cada um tratasse da sua casa, o mundo estava muito melhor. Se cada um tratasse dos seus, a vida, o mundo, o próprio mundo era muito melhor. Mas em termos gerais, acho que não se aproveitou muito bem esta lição. Acha que a nossa sociedade está preparada para outra situação? Acha que se voltasse a haver uma situação como esta, se calhar íamos aprender a lição? Ou não? Tenho dúvidas. Acho que alguns se calhar iam ficar mais sensíveis, porque é um segundo susto, a coisa é diferente. Os que já aprenderam a lição iam passar a experiência com muito mais facilidade. E vou-lhe já dizer, Eva, eu acho que vai acontecer. Da forma, os fatores climatéricos, a mutação dos vírus, a forma como o próprio ecossistema está virado, sinceramente, acho que ainda vamos ter que passar por umas experiências, se não for igual, na mesma linha, acho. Acho que o próprio universo está a zangar um bocado e as pessoas vão ter que ficar sensíveis.
e vão ter que reequacionar a forma como vivem. Acho que sim, acho que não é um assunto, não sinto que seja um assunto que esteja terminado. Acho que é um assunto que está inacabado e vai ser para todos e vai ser um desafio para todos. Mas eu tenho que aproveitar o seu podcast para dizer aquilo que eu penso, que eu geralmente digo aquilo que é suposto. Não, mas é mesmo para dizer aquilo que pensa. Mas é o que eu sinto. E agora, só para terminar, a Vera, não a doutora Vera, a Vera, é uma pessoa feliz? Sou uma pessoa que aprende todos os dias a ser feliz e luto muito para isso. E nós temos estados momentâneos de felicidade. Pegando na questão da dualidade, não é? Nós não estamos permanentemente felizes. Quem for para o desenvolvimento pessoal ou para a sua própria vida a desejar, o seu objetivo for estar sempre feliz, vai se frustrar. Porque não é possível. Até porque se nós fôssemos sempre felizes, nós não iríamos ter o termo de comparação, a tal dualidade. Nós precisamos de desafios, de baixas, para depois podermos valorizar as altas, os momentos de felicidade. Isto é viver. E, portanto, o que é que eu acho? Qual é o meu objetivo, a minha forma de estar? Eu tento ir buscar os melhores conhecimentos, as melhores ferramentas, para que os meus ciclos de felicidade sejam mais duradouros que os inevitáveis ciclos de desafio. E este é o conselho que eu deixo. Eu acho que quanto mais ferramentas, sejam elas quais forem, as ferramentas que fizerem mais sentido para o próprio. Isto não há ferramentas melhores ou piores. Ferramentas, conhecimentos. Quanto mais as pessoas apostarem no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento, na forma como o mundo funciona, conseguem fazer com que os seus ciclos de felicidade sejam maiores que os seus ciclos de desafio. Agora, ciclos de desafio vão haver sempre. Eu tenho uma visão otimista, eu tento perceber o que é que aquele ciclo de desafio me permite aprender para dar mais um passo na minha evolução, visto que eu sou um projeto inacabado. Agora, não lhe vou mentir, Eva, tendo eu saúde, tendo eu bons amigos, tendo eu a bênção de ter 3 filhos saudáveis, seria de uma grande hipocrisia dizer-lhe que não era uma pessoa feliz. Tenho uma família maravilhosa, tenho boas pessoas ao meu lado, tenho uns filhos maravilhosos, faço o que eu gosto, eu, no geral, sou uma pessoa saudável, no geral, sou uma pessoa muito feliz. Mas tenho as minhas inquietações, tenho os meus medos, tenho as minhas seguranças, tenho todo um passado e tenho sonhos para o futuro. E, portanto, a vida vai-me desafiando na mesma. Eu tento superar estes desafios com a força de uma guerreira e com a sensibilidade de uma princesa, que é o que nós todos temos dentro de nós, que somos mulheres, não é? Portanto, com algum otimismo. Eu sou muito grata por conviver com pessoas, que é o seu caso, que não se resignam e tentam lutar contra a corrente. E, portanto, são pessoas como você, são os exemplos de vida, são os meus pacientes com as suas superações, que me permitem ter um olhar esperançoso na vida. Obviamente que ter uma fé reforçada ajuda bastante, não é? E eu sou uma pessoa de fé. Uma pessoa com fé é uma pessoa esperançosa, uma pessoa feliz, não é? Mas sim, toda a minha conjuntura me leva para este caminho. E ter pessoas como você são pessoas inspiradoras. Eu acho que quem convive com gente inspiradora acaba por ir por osmose, não é? E é muito mais feliz. E tenta ter uma visão mais positiva da própria vida, não é? É o que eu sinto. Muito bem. Eu sou muito grata. Olha, foi um prazer ter esta conversa consigo. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Desejo-lhe muito boa sorte. Muito obrigada. E vou-lhe dizer que em qualquer canto de esquina há uma mulher muito poderosa e muito digna para se conhecer. Boa sorte. Muito obrigada.